O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães e deu graças, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas, quando notou que o estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos assentar uns instantes, por favor? Os queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando esse grande momento na igreja, que é a festa, o tempo pascal, onde nós celebramos o início da igreja, né? Nós que acompanhamos a liturgia, vamos percebendo que nos Atos dos Apóstolos nós vamos compreendendo as maravilhas que Deus foi operando justamente para com aqueles homens frágeis, limitados, mas que com a força do Espírito Santo iam levando adiante, iam proclamando a palavra, destemidamente enfrentando todas as dificuldades e ao mesmo tempo semeando a palavra de Deus por onde eles passavam. Eram pessoas pequenas, frágeis, limitadas, mas que tinham a força de Deus dentro de si. E é isso que acontece com aquele que se entrega a Deus. Vejam vocês no Evangelho de hoje, o que eram 2 peixinhos e 5 pães para alimentar tanta gente. Mas, quando nós entregamos o nosso pouco para Deus, Deus é capaz de fazer acontecer o milagre na nossa vida. Assim foi na vida dos santos que nós celebramos, assim foi na vida do Padre Jonas, do Monsenhor, que chegou aqui nesse lugar, não tinha quase nada, mas na força da sua pequenez, da sua obediência a Deus, Deus foi multiplicando. E hoje você está aqui graças a essa coragem do Monsenhor Jonas em partilhar os 5 pães e os 2 peixes que Deus deu para ele. Assim também foi com o Padre Léo, um homem fraco, frágil, mas que aos poucos foi semeando a palavra de Deus e foi colocando diante de Deus a sua força para restaurar vidas na comunidade Betânia, vidas que foram restauradas por as pessoas que hoje ainda ouvem a sua pregação, ouvem o seu testemunho.
E é por isso que nós estamos aí, e eu vou falar um pouquinho para vocês no final da celebração, desse processo de beatificação do Padre Léo, onde nós testemunhamos tantas graças. Foram apenas talvez 2 peixinhos e 5 pãezinhos que Deus deu para ele. Mas ele foi capaz de fazer multiplicar, porque é isso que acontece quem entrega a sua vida a Jesus. Deus dá para nós um pouquinho, são os nossos dons, nossos talentos, mas quando nós colocamos isso nas mãos de Jesus, Ele faz alimentar uma multidão. Por isso que nós nunca devemos temer da nossa missão. Quando você recebe uma missão lá dentro da sua comunidade, dentro da sua paróquia, você pode dizer assim: eu não tenho capacidade, eu não tenho jeito para fazer. Mas se você colocar esse jeito pouco que você tem nas mãos de Jesus, Ele vai fazer multiplicar. Por isso que você, mãe que ora pelos filhos, você que está convidada a vir e a fazer parte de um grupo, você precisa sim ter a coragem de entregar o seu pouco. É pouco, mas nas mãos de Jesus torna-se uma grande sobra, né? Porque o milagre da multiplicação dos pães sobrou. Jesus mandou recolher para que nada pudesse se perder. E assim também na nossa vida, quando nós entregamos o nosso pouco para Deus, Deus faz multiplicar e ainda sobra. Por isso que a bênção de Deus sempre vem generosamente na nossa vida e no nosso coração. Que o Senhor nos dê a graça de poder entregar cada vez mais o nosso pouco nas mãos de Jesus. Coloque a mão assim no seu coração e reze comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te entrego hoje o meu pouco. É só um pouquinho, mas eu confio na sua misericórdia. Por isso eu te peço, Jesus, que tu possas multiplicar o meu pão e o meu peixe, porque eu quero, Jesus, ser discípulo seu. Eu quero, Jesus, te amar cada vez mais, com todo o meu ser, com toda a minha alma. Muito obrigado, Jesus, por eu estar aqui, nesta terra abençoada, que um dia foi multiplicada das bênçãos e das graças do Senhor. Amém.